Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início a mais uma sessão da SEI da Fundaz, às 16h20 do dia 1º de junho de 2015, estando presentes os vereadores Roberto Eleven, Juvenil Silvério, Luiz Mota, Ângela. Nós hoje pedimos a presença de todos porque eu recebi, através de encaminhamento do presidente da Casa, a resposta que a presidente da Fundaz deu àquelas nossas reivindicações, solicitações, né? Então, ela mandou um CD com a reunião, a ata das reuniões de 2001 a 2012, de todas as reuniões do Conselho Curador, e mandou um documento dizendo a relação de todos os presidentes, que foi uma das coisas que a gente pediu. Então, eu vou estar lendo e depois vou solicitar que seja incorporado no processo e dê cópia para todos os membros. Em resposta ao ofício 4.816, SEI da Fundaz, prezado vereador, em atendimento ao ofício supracitado, segue as informações solicitadas. Item 1, que era a relação dos presidentes. José Aromi Veneziane Júnior, de 1 de janeiro de 2001 a 31 de 3 de 2004. Decreto de nomeação 10.123 de 2001, de 2 de janeiro de 2001. Hiromichi Yoshioka, de 1º de abril de 2004 a 31 de 12 de 2008. Decreto de nomeação número 11.407 de 2004, de 2 de 4 de 2004. Roniel Tadeu Soeiro de Faria, de 1º de janeiro de 2009 a 5 de abril de 2012. Decreto de nomeação 13.407 de 2008, de 30 de 12 de 2008. José Cláudio Marcondes Paiva, de 4 de abril de 2012 a 5 de maio de 2012. Decreto de nomeação de 14.981 de 2012, de 9 de 4 de 2012. Maria Emília Cardoso, de 7 de 5 de 2012 a 31 de 12 de 2012, decreto de nomeação 14.963 de 2012, de 7 de maio de 2012. Ana Tereza Gonçalves Carvalho, aí ela botou até agora, né? 1 de janeiro de 2013 a 28 de janeiro de 2013, decreto de nomeação 15.242 de 2013, de 1 de 2013. Evânia Sabará Leite Teixeira, de 29 de 1 de 2013 a 10 de 11 de 2013, decreto de nomeação 15.251 de 2013, de 29 de 1 de 2013. Wanda de Souza Siqueira, de 11 de 2013 até o momento, decreto de nomeação 15.649 de 2013, de 11 de 2013. O item... Espera só um pouquinho. Aqui é o item 2, segue anexo DVD, que é isso que eu já referi, de todas as atas digitalizadas das reuniões do Conselho Curador da Fundaz realizada entre os anos de 2001 e 2012. O item 3 é relatório do processo judicial, processo 2002.61.03.00060, dígito 7, número de origem, número do processo TRF 000060-07.2002.4.03.6103. Data do protocolo 10 de 1 de 2002. Justiça Federal, assunto: contribuições previdenciárias. Em 10 de janeiro de 2002, foi proposta ação declaratória de imunidade tributária com pedido de antecipação de tutela, pleiteando a suspensão de exigibilidade dos impostos federais incidentes sobre a renda, o patrimônio, o serviço e das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social, ou seja, da contribuição previdenciária patronal de responsabilidade da Fundaz. Em 11 de janeiro de 2002, foi deferida a antecipação de tutela para fins de declarar a imunidade tributária da Fundação L. Augusto de Souza do tocante à contribuição previdenciária patronal. Por se tratar de decisão interlocutória, a União Federal interpôs agravo de instrumento processo
2002.03.00.9318, dígito 5, contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela, porém foi negado seguimento em 9 de abril de 2002. Em 14 de maio de 2003, sobreveio a sentença do processo que julgou procedente a ação reconhecendo a imunidade tributária da Fundação pelos mesmos argumentos utilizados na antecipação de tutela. Houve apelação da Fazenda Pública Federal, que resultou no acórdão publicado em 15 de setembro de 2010, com decisão de reforma da sentença da primeira instância. Assim, os recursos dos órgãos federais foram acolhidos pela 4ª turma por maioria, para declarar válida a exigência do artigo 55 da Lei Federal número 8.212 de 91 e, por seu turno, revogar a decisão de primeiro grau que reconheceu a imunidade tributária da Fundagem. Egressa a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em sede de recurso de apelação interposta pela União, reformou facialmente por maioria a reto-sentença de primeiro grau. Em face dessa respeitável decisão, foi interposto embargos infringentes para que fosse mantida a sentença de primeiro grau. A egressa é a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com fulcro do que dispõe o artigo 557, caput do Código de Processo Civil, negou seguimento aos embargos infringentes em razão de que a impetrante não demonstrou ter sido reconhecida como de utilidade pública, tampouco apresentou o registro do certificado de entidade beneficente de assistência social, ou seja, como a impetrante não atendeu aos requisitos previstos na redação original do artigo 55 da Lei 8.212 de 91, não faria jus à imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição da República. Em face dessa decisão, foi interposto agravo legal pela requerente contra a decisão monocrática do desembargador que negou o seguimento aos embargos infringentes. Foi negado provimento ao agravo legal em embargos infringentes devido a embargante não ter colacionado aos autos o certificado de entidade de beneficência de assistência social. O embargante interpôs embargos de declaração pela suposta omissão do acórdão, que teria se omitido de apreciar a repercussão geral determinada no RE número 566.622/RS aos 19 de nove de 2008, para que o STF decida sobre a rigidez do artigo 55 da Lei 8.212 de 91 em face da Constituição. A egressa 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o provimento aos embargos de declaração. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Federal de 7 de fevereiro de 2014. Em face dessa decisão, foram interpostos recurso especial extraordinário em 25 de fevereiro de 2014, visando a reforma do acórdão, recorrido pelo restabelecimento respeitável sentença do primeiro grau, que reconheceu a imunidade tributária, desobrigando de recolher as contribuições devidas para custeio da Seguridade Social, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente a título de contribuições previdenciárias a partir de janeiro de 1994. Atualmente, o referido processo encontra-se concluso com o relator, como pode ser conferido pelo link, aí tem lá um http://web.trs3.jus.br/consultas/internet/consulta processual/processo número processo igual a 200-261-03-000-0607. Ficamos à disposição para demais esclarecimentos. Atenciosamente, Wanda de Souza Siqueira. Bom, baseado nesse relatório, resumo do relatório que eles fizeram, até como está aqui esse dado, que a gente fizesse o levantamento, pedir para a assessoria da comissão, fazer o inteiro teor desse processo. Se tem esse daqui, isso que está colocado aqui, né? Se tem o inteiro teor, se não, pedir o inteiro teor desse processo para constar, para a gente poder ver. Porque aqui é um resumo e a gente vê quais foram os argumentos, o que eles falaram, o que é essa história de não ter certidão de
de entidade beneficente. Quer dizer, para a gente poder saber direitinho, a gente precisa ter acesso à ação toda. Então, queria estar botando em votação, concordando. Então, a gente... isso, está aqui. Tá bom? Mais alguma coisa? Boa tarde, novo vereador Roberto Eleven, também o vereador Luiz Carlos Mota, nossa presidente desta comissão especial de inquérito, a vereadora doutora Ângela, funcionários que nos acompanham nessa casa. Quero só solicitar, senhor presidente, primeiro relatar na ata que foi feita, se eu não me engano, a segunda ata, que foi estendido o prazo de avaliação dessa comissão especial de 2004. Prioritariamente, a nossa comissão especial é de 2004 até 2010. Né? Inicialmente foi esse, então, a solicitação do plenário, em plenário, para que fosse feita essa comissão especial. E Vossa Excelência, doutora Ângela, com bastante sabedoria, estendeu a comissão desde 2001 até os dias atuais, 2015. 2001 até 2015, não é isso? Bom, de qualquer forma, houve aí um pedido de Vossa Excelência e todos nós votamos favorável à extensão desse período, porque achamos que vale a pena mesmo investigar. Chegou em minhas mãos um documento, esse documento ele intitula O Estado do Município, que nesse documento fala de que em 31 de dezembro de 96, a Fundasa acumulava dívida no valor de R$ 1.026.048,95. Então, baseado nessas informações, senhora presidente, nós solicitamos a Vossa Excelência a possibilidade de que esta comissão especial de inquérito, ela também fosse aumentado o tempo de investigação desde 93. Vou ler aqui para ficar mais fácil o entendimento. Senhora presidente, parabenizo pela maneira com que vem conduzindo esta comissão especial de inquérito, com grande sabedoria, primazia e zelo. Muito embora a plenária desta casa tenha negado a ampliação do objeto desta SEI, Vossa Excelência, repito, com muita sabedoria e zelo, ampliou o período de investigação conforme consta da primeira ata datada de 11 de maio de 2015, da deliberação da comissão, item 2, entre parênteses, 2001 a 2012, e item 3, de 2001 a 2015. Conforme relatório preliminar, elaborado em março de 1997, pelo então presidente da Fundasa, senhor Francisco Humberto de Oliveira Roxo, a Fundasa, em dezembro de 96, acumulava dívida no valor de R$ 1.026.048,95, cujo valor inclui impostos vencidos e não recolhidos até dezembro de 1996, em processo de parcelamento junto ao INSS. Portanto, senhora presidente, requeremos não a mudança do objeto da SEI, mas sim ampliar o período um pouco mais, além daqueles que Vossa Excelência já o fez. Ou seja, que a investigação desta comissão especial de inquérito venha abranger o período de 1993 até os dias atuais. Doutora, eu entendo que a gente deve se prender ao fato do requerimento que criou a SEI. Inclusive, foi pedido essa documentação desse período fora, inclusive que seja desconsiderado esses documentos, tá? E que nós nos atentemos ao período em que a SEI foi aprovada pelos vereadores na Câmara Municipal.
A colocação do vereador Juvenil realmente não procede, porque, como ele mesmo leu, foi rejeitado para o plenário. A lei que determina a criação de SEIs diz objeto e prazo de funcionamento. Então, já foi solicitado em plenário, foi rejeitado para o plenário, exatamente por não poder se mexer no objeto da SEI. Em relação à data daqui, não houve em nenhum momento votação para ampliação do prazo de ampliação do prazo de investigação. O que houve foi, talvez até um descuido, mas assim, as atas das reuniões do Conselho Curador. Não tem aumento do prazo, em nenhum momento se deliberou isso aqui, o aumento do prazo de investigação. As atas da reunião do Conselho Curador, que nesse momento a gente passou, nós todos assinamos, de 2001 a 2015, mas na realidade o fato das atas do Conselho Curador terem vindo até essa data atual não modifica o prazo que foi votado em plenário, que comporta a nós investigarmos todas as questões que levaram a essa renúncia. Então, assim, essa decisão eu acho que não cabe. A gente vai estar mantendo o prazo e o objeto da investigação da SEI. Alô? Boa tarde a todos. Também queria complementar aqui a todos os funcionários que estão nos bastidores e nos ajudando. Doutora Anja, presidenta, o Mota, o Juvenil. Senhora Presidência, esse pedido feito pelo nobre vereador Juvenil Silvério foi só para dar mais um pouco de transparência, já que nós estamos investigando uma entidade, por que não estender esse prazo para poder dar mais viabilidade, mais uma transparência para a nossa população de São José dos Campos. Eu acho que o Juvenil trouxe isso por escrito, né, Juvenil? Aí ele vai falar mais um pouco sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Essa comissão não tem capacidade nem competência de mudar o objeto, o prazo, porque isso já foi votado em plenário e, inclusive, o plenário recusou a ampliação do debate. Então, a comissão não tem competência para estar modificando o objeto, o prazo, o tempo de investigação. Para nós, nós temos que nos atermos ao que foi aprovado pelo plenário. Então, a ata das comissões, nós vamos ter as atas das reuniões do Conselho Curador, nós vamos ter até 2015, provavelmente ela botou aqui a ata das reuniões de 2001 a 2012, então ela nem mandou até 2015 nesse CD, mas aqui deve ter passado, inadvertidamente nós votamos, mas nós não estamos ampliando o prazo de investigação desta comissão. Bom, eu apelo a Vossa Excelência que tenha essa possibilidade de colocar em votação esse pedido. Caso não seja apreciado, eu gostaria de protocolar, então, nesta SEI esse pedido, porque o documento chamado O Estado do Município, documento esse que foi assinado, é público, foi assinado pelo então presidente à época, Francisco Humberto de Oliveira Roxo. Nesse documento, ele já traz informações da situação que hoje é objeto de discussão desta SEI, que é a questão de dívida junto ao INSS. Portanto, eu acredito que esses documentos, eles poderão vir a contribuir, não para achar aqui quem é culpado, quem é inocente desse processo, mas elucidar um pouco a situação, uma vez que já existia, em dezembro de 1996, uma dívida acumulada de mais de R$1 milhão pela Fundas junto ao INSS. Então, nobre presidente, peço que haja a possibilidade de considerar isso, uma vez que já chegou em nossas mãos um CD
da presidente atual, dizendo que as atas estão aqui. O que me estranha é que ela mandou as atas de 2001 a 2012. Vossa Excelência havia solicitado no pedido, né, aqui pela ata, essa aí do Conselho Curador, né? Conselho Curador da Fundas. No item 3 da ata que foi feita, pede assim: todas as atas das reuniões do Conselho Curador desde 2001 até 2015. A presidente da Fundas, né, eu acredito que por uma questão de... talvez tenha errado na digitação dos processos, ela mandou de 2001 a 2012. Portanto, não atendeu o pedido que a ata em questão aqui foi solicitado. Né? Então... Em relação a essa questão da ata, a gente pode, porque houve, com certeza, um equívoco que nós mesmos não percebemos, que 2015, porque não é objeto dessa SEI, então a gente pode pedir, já que você está alegando que ela não mandou a reunião do Conselho Curador de 2013, 2014 e até a data de hoje, a gente pode solicitar para ela mandar para responder à ata, a esse item da ata. Mas, na realidade, a ideia inicial era 2012, que é o nosso objeto. Volto a dizer, a gente não pode, não é competência desta SEI, a gente aceitar essa ampliação, porque já foi, inclusive, rejeitada em plenário da Casa. Doutora, só para a gente tomar aqui ciência, no item 2, ele pede a lista dos presidentes de 2001 a 2012, que é o período em questão, tá? Eu acho que aí sim houve aí uma confusão. Eu acho que não há necessidade de cobrar a Fundas, até porque ela atendeu parcialmente a solicitação no item 3, mas que cumpre o objeto desta SEI, tá? Então eu não entendo por que nós tenhamos que cobrar dela novamente uma situação. Acho que nós temos sim que relatar em ata que houve um erro nosso aqui e que seja corrigido nessa próxima ata, que a data é de 2001 a 31 de dezembro de 2012. Inclusive, pegando o inteiro teor do processo, a correspondência enviada que essa presidente solicitou ao presidente Shakespeare, que solicitasse da presidente essas atas, já foram com a data de 2012. Então, é bem claro que é um erro nesse momento da elaboração. E depois o presidente também enviou a Fundas com essa data de 2012, que é o objeto da nossa investigação. Bem, eu entendo, então, que todo o estudo da SEI até esse momento está prejudicado. E vou dizer por qual motivo. O objeto inicial da nossa SEI é de 2004 até 2010. Isso que foi votado em plenário, e no meu entendimento, então, é esse período que nós estamos aqui para fazer uma investigação. Nos itens que solicita informação, inteiro teor do processo administrativo da Prefeitura que motivou a Lei 8556/2011. Lista dos presidentes e período do exercício desde 2001 até 2012, ou seja, extrapolou 2004 para trás, extrapolou 2010 para frente. Terceiro item, todas as atas das reuniões do Conselho Curador desde 2001 até 2015. Extrapolou de novo, 2004 para trás, 2010 para frente. Então, o período, que é aquele objeto real da nossa Comissão Especial de Inquérito, eu quero pedir até ajuda jurídica nesse caso, porque eu não entendo da matéria dessa forma, é preciso ter apoio jurídico, não é? Eu entendo que nós estamos investigando períodos errados, né? Embora o período está contemplado no bojo, mas o objetivo prioritário dessa SEI, eu entendo hoje como prejudicado por conta dessas duas atas
que pode ser realmente que nós assinamos ela equivocadamente, fizemos e acabamos até solicitando documentação. É uma forma que eu entendo hoje, salvo o melhor juízo e a jurídica nos orientar melhor aí. O que a gente observa é que realmente eu estou com a documentação, o requerimento assinado por diversos vereadores no sentido de 2004, 2010, né? E o próprio justificativa do processo coloca, né, o processo, a discussão, a suspensão da contribuição patronal. E a resposta que a própria presidente coloca para a gente, em 10 de janeiro de 2002, então, foi nessa época, de janeiro de 2002. Então, em janeiro de 2002, já ter sido feita uma proposta de ação declaratória de imunidade tributária, é porque em 2001 já houve esta discussão. Então, o 2004 foi quando foi suspenso em definitivo o pagamento, mas aqui, olha, por esse relatório, a própria data que foi suspensa, então, em 11 de janeiro de 2012, foi deferida a antecipação de tutela. Então, a suspensão do pagamento foi em janeiro de 2002. Então, aí vem até o processo todo, nesse resumo que foi mandado pela Fundagem. Então, a gente ter pedido de 2001 em diante, esta SEI, dentro do mesmo processo, do mesmo objetivo, porque leva a gente a entender que se em 2004 foi suspenso, porque já teve, na realidade não foi suspenso em 2004, foi suspenso em 2002. Então, esse relatório que ela deu vem a corroborar o que a gente estava sabendo, porque pela lei, você votou aqui junto, o Mota votou, eu votei, da época em que se votou nesta casa da prefeitura assumir a dívida de uma forma solidária, na época foi colocado essa questão e por isso que a gente até colocou a data de 2001, porque a gente tinha a informação de lá atrás que era correto. O Tchaca, por ser novo na casa, quando fez o requerimento, votou 2004. 2004 já tinha suspenso todo o processo. Então, já tinha suspenso o pagamento. Tanto que, em maio de 2003, está vendo aqui, sobreveio a sentença do processo que julgou procedente a ação. Então, 2003 é que teve a antecipação de tutela, suspendeu o pagamento, a sentença veio em 2003, então, se a gente for investigar 2004, o pagamento que levou a essa suspensão do pagamento não vai ficar claro para a gente. Tem que estar muito claro o que motivou o presidente da Fundagem para estar suspendendo esse pagamento. Então, só a ação, por isso que eu fiz a solicitação, fiz a sugestão da gente aprovar o processo de inteiro teor do que levou, que explicação teve a Fundagem dentro do processo jurídico para suspender o pagamento. Uma coisa é não ter pago por algum outro motivo, e outra suspender o pagamento. Vossa Excelência está perfeita na análise. Eu acho que tudo que foi dito por Vossa Excelência está correto, né? Existe uma situação que trata de 2002, não é isso? E portanto, então, por sugestão do relator, ele pediu documentos daquele período e eu acho que tem que ser investigado mesmo. Tem que ser feito mesmo, né? Eu não estou aqui querendo saber quem é a pessoa responsável daquele momento. O fato tem que ser investigado na sua íntegra. O que motivou o pedido, e eu quero repetir, é que nesse documento que eu recebi, ele já traz elementos suficientes para que possamos, então, aprofundar, além de 2002, datas mais anteriores, porque a dívida existia naquele período. Eu não estou defendendo nem um administrador e nem outro. Eu quero que investigue integralmente todos os processos, todas as pessoas envolvidas, todos aqueles que participaram nesse período do processo. Então, antes até mesmo de fazer a defesa, mesmo porque vai ter um momento propício para isso, essa comissão de inquérito vai fazer um relatório substanciado para isso, né? E todos nós votaremos a favor ou contra, votaremos juntos ou em separado, né? Esse é um processo além desses dias que estamos envolvidos.
mas que eu acredito que, para a transparência do processo, para melhorar o nosso entendimento e esclarecer a todos de que a dívida ela é muito anterior a esse período, nós pedimos a prorrogação desse prazo. E acredito que nós vamos ter mais elementos e vamos ficar mais seguros na hora de fazermos aí o nosso relatório e apresentar à sociedade, que é o que vale realmente, e é para isso que essa SEI está instalada. Volto a falar, a gente não tem competência de estar pedindo alteração do objeto. Em relação a essa data que foi colocada na SEI, ou das duas, uma possibilidade. Ou esta SEI suspende hoje e vai ao plenário pedir, ou essa SEI considera que essa documentação que foi enviada pela Fundagem nos dá a orientação de que este processo que suspendeu o pagamento, tá, começou em 2001. Então, das duas, uma. Ou a gente suspende hoje e vai para plenário, e o plenário decide em que data começa o SEI, se é 2001 ou 2004, porque já que nós não temos aqui nenhuma orientação jurídica que possa nos estar informando, ou a gente passa a considerar, baseado no relatório da presidente da Fundagem, de que em 2001 começou todo esse processo, porque senão no início de janeiro de 2002 não teria entrado com uma ação de declaratória de imunidade tributária. Então, das duas, uma, a gente ou considera que a documentação dela já diz que esse processo não começou em 2004, começou em 2001, ou a gente suspende agora e vai para o plenário para modificar a data de 2001 para 2004. Eu não sei qual é o procedimento. Então, vamos dar uma suspendida, de pedir para o jurídico vir dar, então, a orientação perfeita para a gente. Antes de suspender, se for possível, até para não prejudicar esse período que nós já trabalhamos na SEI, né, nós temos em 90 dias de trabalho. Suspende agora, o jurídico vem aqui. Não, sim. Eu daria a seguinte sugestão, que tivéssemos ao período 2004 a 2010, é o que foi votado em plenário, e aí sim fazermos a investigação e levar a plenário novamente outras datas, se for o caso. É uma outra sugestão aí, dentro das duas que a senhora colocou. Então, vamos aguardar a questão do jurídico e a gente, então, dá uma suspende a sessão para a gente poder ter a orientação jurídica melhor. Voltando ao trabalho que tinha sido suspenso, enquanto nós indagávamos, solicitávamos a informação do jurídico da casa sobre o andamento da discussão que estava na pauta antes da gente discutir, a gente suspender. A discussão era porque a data votada no plenário era de 2004 a 2010. E o documento que recebemos da Fundagem, da presidente da Fundagem, se reporta a uma ação de 2002, e então se faz necessário uma ampliação da data de 2004 para poder a gente contemplar o início dessa ação judicial. A orientação do jurídico foi que nós realmente suspendêssemos essa sessão, levássemos ao plenário da próxima terça-feira, que ocorrerá amanhã, para a gente verificar o que o plenário decide em relação a essa ampliação da SEI, para não ter nenhuma complicação posterior no relatório da SEI pela decisão que a gente vai estar tomando aqui. Então, a gente reporta todos os 5 membros, com a presença agora do vereador Carlinhos Tchaca, se todos concordam com essa orientação que o jurídico deu, e a gente, então, suspende e leva para o plenário amanhã. Concordam? Doutora, devemos sim suspender os trabalhos da SEI, né, porque eu quero repetir novamente o que eu disse anteriormente. Para que não haja nenhuma contestação jurídica dos trabalhos da SEI, né,
Nós, inicialmente, começamos de 2010 até de 2004 a 2010. Posteriormente, veio documentação solicitada por esta comissão de inquérito, abrangendo 2001 a 2012, no caso do Conselho Curador, e de 2001 a 2015, no caso dos presidentes indicados para essa finalidade na Fundasa. Então, olhando simplesmente papéis, eu entendo que a SEI está prejudicada por conta disso, desse período que foi extrapolado. Repito, embora eu também tenha assinado e concordado com a ata que foi feita. O fato novo hoje aqui é a chegada de documentos onde demonstra que em 1996 já havia uma dívida com o INSS de mais de R$1 milhão. Posto isso, então, essa duplicidade de informações, essas datas que são controversas e essa comissão de inquérito, ela foi designada pelo plenário, ela tem, então, força de decisão, e já que há um entendimento e uma proposta de levarmos ao plenário a extensão desse período, né, e lá no plenário também eu vou fazer a defesa do período de 1996 em diante, então que haja essa suspensão realmente da SEI, né, e levemos ao plenário a situação e essa situação seja resolvida em plenário, dirimindo todas as dúvidas e com apoio jurídico necessário para que a gente possa resolver de uma vez por todas e evitar que no meio do processo, com tantas reuniões feitas, com tantas diligências, com tantos documentos envolvidos, com tantos momentos que os vereadores aí estão à disposição da Câmara para essa SEI, a gente, então, suspender essa SEI e amanhã solicitar ao plenário, amanhã ou numa data que achar conveniente, né, solicitar a extensão do prazo dessa Comissão Especial de Inquérito ou da Comissão Especial de Inquérito que trata da questão da Fundasa. Só respondendo novamente ao vereador Juvenil, essa antecipação para 2001 se refere ao mesmo processo aprovado no plenário de investigar esta ação judicial que suspendeu o pagamento que levou uma dívida de 60 milhões da Fundaz, que foi de uma forma solidária, aprovada por essa casa, de a prefeitura assumir essa dívida de 60 milhões que essa suspensão do pagamento determinou. Então, essa solicitação do senhor extrapola totalmente o objeto da nossa investigação, porque, inclusive, já foi rejeitado em plenário quando da sua mesma solicitação e dessa ampliação. No caso aqui, é a mesma investigação, só que com a documentação que nós recebemos agora, nos mostra que em 2001 e 2002 já estavam ocorrendo ações que levaram à suspensão da contribuição previdenciária. Então, eu reforço que essa sua solicitação, nós não temos competência nenhuma, nem o plenário pode estar colocando amanhã, mas na SEI, o objeto da SEI é muito claro que é a investigação da suspensão do pagamento que motivou a dívida de 60 milhões. Vereador Roberto. Eu concordo com o vereador Juvenil em estar querendo ampliar essa SEI, porque eu acho que uma entidade também, quando a gente vai investigá-la, você não pode limitar datas, porque o teor da SEI é uma, mas a gente pode pegar as coisas que venha prejudicar a entidade, e é um processo que a entidade não deveria pôr data. Os vereadores, amanhã vamos encaminhar, peço para os vereadores que repense essa votação, porque a entidade, quando tem que ser investigada, não pode ter data. 10 anos, 20 anos, 30 anos, vamos ver aonde está o erro. Obrigado. É bem claro qual o teor dessa investigação. O objeto está claro,
não dá para a gente agora acrescentar mais um outro objeto dentro de uma investigação que nós estamos empreendendo. Então, juridicamente é incorreto. Então, volto a lembrar que foi constituída essa comissão para investigar essa questão dos 60 milhões, essa dívida que a prefeitura herdou posteriormente. Então, está bem claro, com o tempo, objeto, nós já temos isso, né? Só tem que fazer uma adequação nessa nossa investigação. É isso. Não dá para a gente ficar perdendo foco. Temos que focar nesses 60 milhões dessa dívida aí que precisamos entender quem foi os responsáveis por contrair gerar essa dívida enorme. Então, eu sou da opinião que não dá para a gente pegar outro objeto e acrescentar na nossa investigação para não perder aí o foco do que queremos investigar. Vereador, o objeto é o mesmo, não é outro objeto. O objeto é o mesmo. Dívidas entre Fundaz e INSS. É o mesmo objeto. Ninguém aqui está querendo fugir de nenhuma situação. O que acontece é que a primeira ata que foi feita foi quando? A primeira ata, a data? Então, vejam, a não ser que tenhamos aqui, nesta comissão especial de inquérito, alguém que tenha o dom de ver além do tempo, nós estamos aqui marcando passo. Por quê? No dia 11 de maio, foi solicitado, olha só, 11 de maio foi solicitado essas informações que eu relatei aos senhores. E no dia 1º de junho, portanto, 20 dias depois, o presidente desta casa envia à presidente da Fundaz de 1º de junho, o presidente manda, então, para a presidente da Comissão Especial de Inquérito, as informações relativas a essa situação que em 2012 já havia tido elementos que poderiam ser investigados por essa Comissão Especial de Inquérito. Ela respondeu dia 25 de maio. Notem. Foi pedido dia 11 de maio. No dia 25 de maio, foi descoberto, por informações que veio da Fundaz, que em 2002 já havia esse tipo de situação acontecendo. Então, como é que é estranho interpretar isso aí, vereador Levin. Como é que eu tenho a intuição de que ela, presidente da Fundaz, no dia 25 de maio, vai me responder uma situação e eu, premeditadamente, no dia 11 de maio, faço para ela essa solicitação? Deveria ser ao contrário. Deveria eu fazer a solicitação sem ter, obviamente, a intuição da situação, ela me mandar esse documento, dizendo que desde 2002 havia, então, esse procedimento, e aí sim, a partir daí, então, mais uma vez solicitar, então, já que a informação está vindo de Vossa Excelência, eu solicito que seja também desde 2001 para cá. Então, houve uma inversão de coisas. Mas isso tudo não interessa à nossa Comissão Especial de Inquérito. O que interessa é que o objeto, que é a dívida entre Fundaz e INSS, esse é o ponto central da nossa investigação, e que a SEI, a Comissão Especial de Inquérito, focou entre 2004 e 2010. Muito bem. O que eu estou trazendo ao plenário da Comissão Especial é que eu tenho em minhas mãos e vou protocolar a Vossa Excelência
peço a Vossa Excelência que receba o protocolo, de que um documento assinado pelo então presidente à época, Francisco Humberto de Oliveira Roxo, declara que em dezembro de 1996 já havia mais de R$ 1 milhão em dívidas junto ao INSS. Não chegou em 60 milhões do nada. Começou de uma dívida. Teve um início. E é esse início que eu quero buscar. É esse início que essa comissão especial de inquérito tem que buscar. Então, eu não estou olhando aqui quem fez. Eu quero saber como foi feita a operação disso tudo. Não é? Então, repito, a minha sugestão, então, é que se vamos ampliar o período de investigação da comissão especial de inquérito, que encerremos os trabalhos e protocolemos, então, um pedido junto à presidência de reavaliação de data e venha ao plenário e o plenário decida. No plenário, eu vou também defender o período de 93 até então para a investigação dessa comissão especial, no caso de dívida INSS Fundas. Queria aqui responder um pouquinho ao vereador Juvenil, que, na verdade, a presidente da Fundas, ela não intuiu, ela respondeu. Esta SEI é que solicitou para ela informações em desacordo com o objeto. A data colocada aqui na ata, na qual reunião, inclusive, eu não participei, mas eu posso ver aqui na ata, foi solicitada de 2001 a 2012 os presidentes da entidade. E todas as atas do Conselho de 2001 a 2015. Então, ela não adivinhou nada, ela não fez nada imaginando alguma coisa, ela respondeu o que está no pedido. Aqui, se houve algum erro, foi desta comissão que pediu uma data fora do prazo que é objeto da SEI. Apesar que eu entendo que, já que o débito, realmente, o processo começou em 2012, a informação que ela encaminhou, em 2002, ela encaminhou por entender o relatório do processo. Ela não encaminhou a informação, o processo começou em tal data, estamos começando agora. Ela mandou um relatório do processo que surgiu a dívida. Tá? Então, o processo judicial está, inclusive, naquele link que a presidente, doutora Ângela, leu aqui e colocou para que o próprio munícipe, se quiser em casa entrar e acompanhar, poder entrar e dar uma conferida. A presidente, ela respondeu aquilo que foi solicitado. Até mesmo, entendo eu, que por um erro desta SEI, que por um descuido, em vez de colocar 2004, colocou 2001 em todas as suas datas de início. Senhor presidente, volto a afirmar. O objeto em questão não é a dívida em si, mas a decisão de deixar de pagar. Essa que é a questão. Por que foi suspenso o pagamento? Porque essa decisão é que gerou todo esse volume dos 60 milhões. Então, a investigação está se portando. Pode ser que a Fundas tenha outras dívidas com fornecedores nesse período. Não é isso que nós estamos investigando hoje. Mas, volto a dizer, a decisão de suspender esses pagamentos para a Previdência. Então, é isso que nós estamos querendo avaliar, quem tomou essas decisões, por que isso, porque causou um enorme prejuízo que a Prefeitura teve que assumir essa dívida. Então, isso que nós estamos querendo investigar, não podemos perder o foco, porque se a gente começar a querer dar tiro para tudo quanto é lado, aí sim vai ficar impune aqueles que porventura fez alguma coisa errada. Eu não quero julgar se fez alguma coisa errada, porque nós ainda nem apuramos o que aconteceu. Só já descobrimos que houve uma ação judicial que levou a Fundas a suspender os pagamentos do INSS, que gerou essa dívida de 60 milhões. Então, baseado nessa informação do jurídico, a gente, então, vamos suspender a reunião de hoje, vamos encaminhar para o plenário amanhã essa preocupação das datas de 2001 e o plenário vai estar votando, aí a gente está com liberdade de estar votando o prazo correto.
Em relação ao documento que o vereador Juvenil está querendo protocolar, ele tem todo o direito de protocolar, vai também para o plenário amanhã, só que nós consideramos que extrapola o objeto desta SEI, a colocação desse documento que ele está colocando, porque o que nós estamos investigando é a suspensão do pagamento do INSS que ocorreu no início de 2002. Essa é o objeto da nossa SEI. O vereador Luiz Carlos Bota. Primeiro, eu quero dizer a Vossa Excelência que quem intuiu não foi a presidente da Fundais. Foi o pedido nosso. Exatamente. Então, eu não disse que a presidente da Fundais intuiu isso. Não. Não intuiu. Porque quem pediu primeiro, no dia 11 de maio, fomos nós. Então, quem intuiu fomos nós, e não ela. Não é? Ela, inclusive, ela respondeu a mais do que aquilo que aquilo que era o objeto da SEI. Ela respondeu aquilo que foi pedido exatamente no nossa ata, mas não é o objeto da SEI. E olha, só para os senhores que nos assistem entender, requer a constituição de comissão especial de inquérito para investigar e apurar questões relativas à dívida contraída pela Fundação Hélio Augusto de Souza para a Fazenda Nacional, em razão de não recolhimento de contribuição previdenciária patronal nos anos de 2004 a 2010. É esse o texto desta comissão especial de inquérito. É esse. Esse exatamente é o nosso objeto. Sim. A suspensão do pagamento da contribuição patronal ao INSS pela Fundagem. Então, este é o objeto. Sim. É isso que nós temos que ver. Então, o que eu falei para você já anteriormente, quando foi da votação nesta casa, eu acho que é por isso que na minha cabeça ainda estava, por isso que eu solicitei em 2001, porque na minha cabeça a informação que tinha sido dada por vocês, inclusive, que estavam no governo na época, de que este processo vinha dessa data. Então, o que me fez essa comissão a cometer esse engano, que na realidade foi a informação que a gente tinha de memória, que eu e o Mota e você estávamos naquela época, e você também não questionou, porque você tinha conhecimento dessa informação, de que essa casa votou em 2011 que a Prefeitura assumisse solidariamente a dívida de 60 milhões que a Fundagem estava e que trouxe para o município arcar com essa despesa. Então, eu acho que o que levou nós todos a solicitar essa documentação na primeira ata foi esta memória que essa casa tinha e que ficou em desacordo com a data de 2004, que foi o início a data inicial da SEI. Então, eu acho que assim, fica aqui, já está decidido, a gente não tem mais que de ficar discutindo, nós vamos apresentar amanhã no plenário para solicitar essa ampliação para 2001 e então a gente ter acesso a todas as informações de uma forma correta. Então, eu acho que é dessa forma a gente suspende essa sessão de hoje e então a gente, depois disso, a gente remarca a outra reunião com a decisão do plenário de amanhã. Bom, a decisão de cancelar os trabalhos da SEI e levar ao plenário a discussão, eu concordo. O que eu não concordo é que o período fique em 2001. Então, eu gostaria que esse período fosse de 93 até hoje. Volto a lhe dizer para o vereador, esta comissão, os 5 vereadores dessa comissão, não têm competência de mudar o objeto daí. Então, eu não posso botar em votação a sua solicitação, porque ela não tem competência. Tanto que eu estou suspendendo os trabalhos da comissão, que é para a gente ver se o plenário nos autoriza a analisar essa dívida de 60 milhões que a Fundagem de uma forma solidária passou para a Prefeitura, ou que a Prefeitura, de uma forma solidária, assumiu e que tem uma dívida de 1 milhão por mês de pagamento que a Prefeitura tem que fazer. Então, esta sua solicitação, nós não temos competência de estar ampliando, porque aí você muda totalmente o objeto desta SEI. Então, nós vamos estar suspendendo a sessão e amanhã no plenário nós vamos levar o que aconteceu na discussão da sessão de hoje e solicitar essa
antecipação para 2001, que foi quando iniciou toda essa discussão na Fundage que levou a essa dívida de 60 milhões. Perfeito. Então, a gente encerra a sessão de hoje e convoca, provavelmente, para outra semana, já com as decisões, mas convocarei todos os membros dessa comissão para, baseado na discussão que vai ocorrer amanhã no plenário, a gente dar prosseguimento nessa SEI. Bom, nós vamos fazer, então, a nossa... Não vou assinar a ata, né, porque eu não concordo com essa decisão. Faremos aí em separado as nossas observações e, desde já, solicito a Vossa Excelência, então, que faça o recebimento do documento, né? Eu fiz em 2 vias e posso deixar, inclusive... bom, não tem outra informação, mas é isso que está o protocolo aí. Volto a dizer para ele tem o direito de protocolar como vereador membro dessa comissão, mas não faz parte desse julgamento desta SEI e colocarei, inclusive, também na ata, quero que conste a ata, que foi protocolado esse documento que vai ser anexado na ata de hoje, mas que essa comissão não concorda, porque há uma alteração do objeto que foi nos dado de responsabilidade pelo plenário de Itapurana. Então, a gente recebe o documento, mas já deixa consignado em ata que não faz parte do objeto desta SEI, esta solicitação feita pelo vereador Juvenil. Então, nada mais havendo, a gente suspende a sessão de agora.